Sete e 8, estamos de volta com mais um episódio do podcast, especial temporada 20 anos. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que são mais que especiais, fazem parte da história da Caxemira e foram pessoas que ajudaram bastante o grupo a dar os seus primeiros passos. Eu não tenho nem como procurar palavras para definir essas pessoas, porque elas falam por si só. E sem mais delongas, vou apresentar aqui o Fabiano Fayal, e o Elci Cardoso. Muito obrigado por terem aceito o convite. Então eu gostaria que vocês iniciassem se apresentando, falassem um pouco sobre a vida de vocês e o trabalho que desenvolvem atualmente. Boa noite a todos. Bem, meu trabalho na Caxemira começou em 2007 pelo convite do Fabiano, né, e do Felipe. E eles me convidaram para assistir o ensaio e de cara já me apaixonei pelo grupo, da forma como ele era colocado dentro do contexto do festival, dos festivais. Certo. E eu já fiquei apaixonado, tanto pelo grupo como pelas pessoas. E aí foi desenvolvido esse longo tempo, né, a nossa amizade, o nosso carinho pelo grupo, e que hoje deu esse grande, eu digo que é um empreendimento, a Caxemira é um empreendimento hoje, né? Então, assim, é muito gratificante ter feito parte do início desse projeto. E hoje eu estou um pouco afastado, mas por conta do meu trabalho mesmo, né? Eu trabalho em hospital, eu sou médico, pediatra e intensivista, eu trabalho com crianças dentro de UTI. É um trabalho muito árduo. Primeiro que nós temos um número muito pouco de pediatras para trabalhar na cidade toda. E isso demanda de muito tempo. Mas ainda envolvido com algumas coisas da cultura. E a gente está aqui para conversar, falar sobre tudo, que é uma explosão de alegria, de prazer falar sobre isso aqui, né? Então, eu imagino. É muito maravilhoso. E eu quero agradecer sim, imensamente pelo convite. É uma honra ter você aqui. Me senti super honrado e orgulhoso por estar aqui, fazendo os comentários, comentando o que passou, esse longo do tempo tão sofrido, mas tão maravilhoso, tão gratificante, que eu faria tudo de novo, com certeza. Mais 20 anos por aí. Mais 20 anos, mais. Obrigado mesmo. Olha, o sentimento é recíproco, é um prazer também ter você aqui, né? E agora vamos falar aqui com o Fayal. Bem, eu sou o Fayal, né? Todo mundo já conhece. Hoje já não tanto, mas antigamente era o Fayal da Caxemira, entendeu? Assim, porque a gente absolve o sobrenome, né? Então, assim, não tinha, né, ninguém que não tivesse o sobrenome Caxemira. E assim, hoje eu exerço a função dentro do carnaval, né? Sou carnavalesco, estou atuante dentro da Mocidade Independente de Aparecida e outras escolas, sou envolvido em outras agremiações. Tenho um empreendimento que é o meu ateliê, que produz fantasias, indumentárias e outras coisas mais. E assim, para mim está sendo assim uma honra voltar um pouco ao passado, porque assim, do tempo que nós tivemos na frente da coordenação do grupo, muitas coisas aconteceram, muitos relatos, acho que você sabe que você foi lá em casa rapidinho e a gente passou, acho que uma tarde inteira conversando. Verdade. E a gente passaria mais uma semana e um mês conversando, porque tem muita história sobre a Caxemira. Então, assim, para mim, hoje está sendo uma honra, está sendo lembrado, entendeu? Pela coordenação do grupo, pelo programa. E deixar assim o meu carinho, entendeu? Eu também faria tudo novamente. Para mim é um orgulho ter construído essa potência, esse sonho chamado Caxemira. É verdade, um sonho que se tornou realidade, né? Então, já passadas as devidas apresentações, eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos assistindo a primeira lembrança de vocês com dança internacional, não exatamente com a Caxemira. Qual foi o primeiro momento assim que você viu uma dança internacional e você se encantou?
Por favor, Júnior. Ó, na minha vida, assim, eu sempre fui, desde quando adolescente, eu fui envolvido com festa folclórica, né? E no colégio eu dancei, participei de quadrilha e até que eu cheguei à dança portuguesa. Fiz acho que uns 3 anos de dança portuguesa, né? E aquilo ali já mexeu comigo. Afora que eu tinha um parceiro muito grande, que Deus o tenha, meu irmão, que eu era um apaixonado por todo tipo de cultura. E ele me levou muito para dentro disso. Eu sempre quis ser médico, mas o meu lado cultural é familiar, né? Então, o meu envolvimento com a cultura vem desde a adolescência. Lógico que o tempo nos deixa um pouco mais afastado, porque eu tinha que estudar, eu tinha que me dedicar para poder entrar na universidade, fazer o meu curso, enfim. Mas eu sempre ali participando, então eu acompanhava ele em todos o carnaval do Morro, que ele foi 9 a 10 anos carnavalesco, e eu ali do lado dele, e estudando cultura com ele, ele me ensinando cultura, a gente estudava, né? Junto, a gente estudou muito, eu estudei canto, eu estudei partituras de músicas com ele, e de letras, né? Enfim, eu me envolvi muito nesse lado. E assim, não era daquele efetivamente dentro de um grupo. Nessa época do envolvimento com a cultura com meu irmão, eu conheci o Faial, né? A gente criou uma grande amizade e ele perguntou, ele tinha um outro grupo, né? Que era o Darage, e eu sempre assistia, eu ficava assim fascinado. Todo ano eu ia para o Festival Marquesiano, achava incrível aquilo existir. Eu fico até impressionado porque que aquilo acabou. Acabou no sentido de como era antes, sabe? Que era um mundo de explosão de cultura internacional que eu acho que a gente não conhecia isso em canto nenhum do Brasil, né? Então eu era assim, aficionado em assistir todas as danças, enfim. E aí foi quando ele me convidou para ir, bora lá conhecer a Caxemira. E nós fomos lá no Castelo Branco, no ginásio do Colégio Castelo Branco. E quando eu vi aquilo, eu disse, não, isso não existe. Isso não. Como é que pode uma dança dessa estar aqui, escondida, assim, ninguém tem primeiro, se não tem um projeto. Segundo, se não tem um grupo formalizado, com CNPJ e tudo. E outra, como é que a gente, que é amazonense, não conhece isso? E a gente, inclusive, dentro da cultura, eu digo que eu já era, né, influenciado, e não conhece isso. Aí, peraí, tem alguma coisa de estranho aqui. E era maravilhoso, aquilo me encantou. E fez os meus olhos lacrimejarem mesmo, de emoção. Não pela dança em si, mas pelo envolvimento da perfeição que os meninos bailarinos queriam apresentar. Aí foi daí, né? Eu digo, não, daí em diante eu sou Caxemira para todo sempre. Né? Lógico que eu tive meus momentos de ter que me afastar, eu viajei, eu sofri problemas de saúde, enfim, né? Infartei, Fabiano sempre do meu lado. Mas assim, nunca te deixar. Eu estava dentro do hospital, quase entrando na UTI, falei, como é que tá? A Caxemira. Infartou no momento do festival junino, entendeu? Sim, então, tipo assim. Foi na época. Foi muito envolvimento nesse mesmo estando nessa fase da minha vida. E aí foi em diante, depois eu me recuperei, continuei frequentando e percebi, Ismael, que nós conseguimos, o Faial, o Felipe, a Elaine, as pessoas que se envolveram na Caxemira, eu percebi que aquilo ali precisava crescer de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais comercial, sabe? E eu ficava pensando comigo, existe sim maneira de a gente fazer isso. Mas assim, o meu outro trabalho me atrapalhava muito. Para conciliar as atividades. Para conciliar era muito difícil. Por exemplo, eu não perdi os ensaios de domingo, porque para mim não era só um hobby, era um compromisso, né? E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, e quando eu percebi, eu já estava tão envolvido, eu digo, meu Deus, se eu largar isso, acabou a minha vida, né? Eu não quero mais saber de nada. Mas meu envolvimento com dança
internacional foi nesse momento. E apesar de, como eu te dito, já conheci várias outras danças. Eu era apaixonado pela Palestina. Eu achava aquilo, meu Deus, como é que existe amazonense, né, dançando tão perfeitamente, com uma característica tão marcante do folclore original do Oriente Médio. Eu já não sabia que aquilo ali era o amazonense. Sim. Entendeu? Poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Muito. Principalmente voltado para as danças folclóricas. Inclusive, como eu estou te falando, eu era envolvido com a cultura, né? Do carnaval, do festival folclórico mesmo, mas não sabia desse envolvimento tão árduo no festival internacional. E aí começamos a criar projetos, sabe? E fui me envolvendo até hoje. Até hoje ainda tem um pezinho na dança internacional. Então o meu caminho praticamente é esse. Acho que se eu fosse escrever um livro era uma coleção, né? Mas, uma coletânea. Deu para pelo menos entender esse envolvimento que hoje eu agradeço a Deus, porque foi um crescimento não só de cultura, mas de visibilidade, de humanidade, sabe? De enriquecedor, de enriquecimento. Principalmente assim, eu era muito envergonhado, eu perdi a vergonha. Foi uma terapia, praticamente. Entendeu? Não imagino. Hoje ninguém me dá o microfone, né? O difícil é parar de... É verdade. Sabendo que me diz. Enfim. Então a minha trajetória foi essa. Né? Ai, obrigado por compartilhar tantos momentos, né? Apesar de serem muitos. Por ter conhecido a Caxemira, né? E você, Fayal? Bem, meu envolvimento com o meu primeiro contato com danças internacionais veio do Festival Marquesiano. Meu pai e minha mãe faziam parte do encontro de casais que só existia ali na paróquia de São Raimundo. Depois foi que se expandiu, conseguiram levar para São Jorge e outras adjacências. Então, assim, enquanto existia essa reunião do encontro de casais, existiam os ensaios no pátio da escola. E a gente ficava assistindo os ensaios e aí os pais ficavam reunidos. Era um momento assim, era muito fantástico. E assim, passamos a frequentar também, não vou dizer que tinham muitas danças que eram envolventes. Nós tínhamos a Dabic, nós tínhamos a Rússia, a dança da Venezuela. Então assim, mas eu vivi uma época que eu nem pensava em ser coordenador de dança, mas eu tinha uma coisa comigo. Eu sabia que eu queria um dia ter um grupo de dança. Eu queria seguir aquele exemplo ali do que eu estava vendo, que eu estava presenciando. E aí, para mim, o estupim de tudo foi um dia que a Palestina ganhou consecutivamente, não me recordo o ano, mas eu vivi para ver a Palestina ser chamada no palco de Fantástica. Você sabe o que é chamar um grupo de fantástico? É um grupo, alcançou a excelência. Sabe? Então, assim, eu sempre tinha isso comigo. Um dia eu vou fazer um grupo, para esse grupo um dia ser chamado de fantástico também. Entendeu? E assim, tive um grupo, comecei um grupo em 99, que foi a Darage, entendeu? Um grupo que hoje está no festival também, no Festival do Amazonas. Mas assim, também vivi momentos legais. 2001, a gente teve problemas para entrar no Festival Marquesiano, a gente bateu o pé, entendeu? Todo mundo sabia que eu era meio brigão já, entendeu? Primeira reunião que eu fui, me chamaram de iniciante, eu vou uma cadeira, entendeu? Eu fiquei louco com isso. E aí, fiz a Darage 2000, 2001 e 2002. 2003 a gente só participou do festival, mas não tínhamos mais quórum para apresentar. E aí, 2003, eu fiquei ali meio abandonado, meio ali no canto. Foi quando no final de 2003 para 2004, eu ia para Parintins, né, com o Chico, fazer um trabalho com o Chico. E aí eu falei o Felipe me ligou e eu falei para ele, né, disse, vem participar do grupo, poxa, o perfil do grupo que eu quero, só tem você para ser o coordenador, entendeu?
o coordenador, sabe, que vai obstinado, que, sabe, que vai colocar todo mundo no eixo. Eu dizia, menino, sai daí, eu não quero mais saber de nada de dança. Entendeu? E aí eu disse pra ele, olha, eu vou pra Parintins, vou ver direitinho como é que as coisas vão ficar. Esses são os meus primeiros passos do envolvimento de verdade. E aí ele virou pra mim e disse bem assim, eu sei que tu não vai ficar lá. Então, quando tu voltar, a gente acerta tudinho direitinho. Aquilo ali me deu raiva, Júnior. Me deu raiva, porque o cara já tava torcendo contra pra eu poder ficar no grupo. E aí, o seguinte, eu não fiquei no trabalho. O trabalho não deu certo. E aí, eu cheguei de Parintins num domingo. E nesse domingo, eu peguei, na época, o táxi, não tinha Uber. E aí, eu fui direto pro ensaio, que tava acontecendo no Castelo Branco. E aí eu já fui com mala, com tudo, fiquei lá, porque eu morava no São Jorge, ainda moro, né, no caso. E aí falei, olha, a partir de hoje eu assumo a questão da responsabilidade do grupo. E aí foi como começou a ser feitos os trabalhos, era um grupo muito tímido, nós tínhamos, na época, 6 pares, entendeu? E eu dizia pra ele, pô, tu quer fazer um grupo com 6 pessoas, bicho, tu vai pegar porrada no festival. E aí a gente começou a fazer um trabalho, um amigo convida um, e aí não dá certo, vai, acontece. E o Felipe muito brigão naquela época, porque ele tinha saído do grupo da Índia, e aí todo mundo queria pegar o Felipe, todo mano é assim. Então a gente teve que fazer não só uma correção para ajustar o grupo, para ajustar todo o comportamento, para dali para frente a gente dar os primeiros passos, entendeu? Mas assim, dar os primeiros passos da maneira certa, entendeu? Foi aí que eu disse, olha, eu quero liberdade para eu fazer o trabalho que eu preciso fazer. E aí eu saí contaminando todo mundo. Entendeu? Eu saí contaminando todo mundo. E o Chico dizia para mim assim, ai, vocês com negócio de dança folclórica, não sei o quê. E eu dizia, tu vai se envolver sim, e tu vai desenhar a roupa. Então que a primeira roupa da Caxemira, quem desenhou foi o Chico. Entendeu? A primeira roupa da Caxemira foi ele que fez. E aí eu saí chamei o Junho. Aí fui chamando... Na época era só eu e o Junho mais na frente. O Veromácio não tava ainda, né? Na época, no primeiro ano, não tava. Mas era mais a gente, girava ali em torno da gente. E a gente foi construindo como é que a gente vai fazer isso. Aí primeiro a gente precisa do nome. Entendeu? A gente precisava do nome e não tinha nome ainda, entendeu? Aí a gente foi começar a partir para a questão da pesquisa do nome, qual é a linha que ia seguir. Quando o João chegou, a gente já tinha toda essa... Mas assim, não era mentira não, tudo era verdade. Eu falei para ele, mano, não inventei nada não. Porque na época a mania das pessoas era inventar nome de música para colocar dentro do histórico. E aí eu disse, pô, João, não é nada mentira, tudo aqui é pesquisado de verdade. E também teve alguns indianos que nos ajudaram, entendeu? Nos primeiros passos, traduzindo as músicas, a gente deu um formato muito bacana, entendeu? Então, assim, esse meu contato das primeiras danças até a Caxemira foi muito assim, primordial, porque assim, eu aproveitei um crescimento e o legal não foi só o meu crescimento, entendeu? A gente conseguiu levar todo mundo junto para esse crescimento. Entendeu? E aí a gente foi escrevendo a história, entendeu? Da fundação, que eu dizia, Felipe, e aí, mano, como é que vocês pensaram? A gente tem que precisar dar um norte pra coisa, entendeu? E aí a gente começou a escrever, entendeu? Como ela foi fundada, porque tem que ter um início. Sim. Tem que ter um registro inicial. E antigamente tinha esse critério. Antigamente não, até hoje tem, né? O histórico tem, é avaliado. Do grupo, entendeu? Precisa ter o início, né? Sim. E aí tá, até hoje tá nisso aí, entendeu? A gente continua lutando. Muita gente quando me encontra até hoje, às vezes eu vou em algum canto que eu sou conhecido, aí... é o Faial da Caxemira. A gente até hoje ainda tem ainda essa referência, entendeu? Acaba essa referência. Marcado, né? Fica muito. Nossa, e eu ia... Inclusive, a próxima pergunta era exatamente essa. Como foram os primeiros passos dados na Caxemira, né? Eu lembro que quando eu fiz uma entrevista muito tempo atrás contigo, tu falou sobre a criação da identidade visual, do nome, que antigamente era o nome de sabonete, se eu não me engano, era perfume, né? Porque assim, a gente ia fazer
nome Caxemira, como é escrito no indiano, S-H tal. Aí tinha na época o perfume Cashmere Bouquet. Mano, quando eu fui, eu disse não. Não é à toa que quando. Não é à toa que quando. Não, era Cashmere Bouquet. Não é à toa que quando chegou no festival, eu tive uma briga no festival, porque assim, pra você entrar no Festival Marquesiano era muito complicado. Então, assim, tu quer participar do festival? Beleza. Então você vai ser a primeira dança, não é, Júnior? Isso. A primeira dança da triagem. Acho que foi o primeiro ano de triagem. A gente já entrou assim. Isso, já começamos pela triagem. Nossa. E aí, beleza. Que hora eu perguntei? Então, que horas começa a triagem? A triagem começa às 7h30. Da manhã. Aí eu ligando pros meninos, e aí, o que eu faço? Eu disse, mano, eu vou fazer confusão aqui. Porque eu não vou deixar barato. Aí peguei, pedi a palavra e disse, olha, quero dizer a todos vocês aí que são veggers de dança, que vocês vão encontrar aqui um grupo diferente. Um grupo que vai calar a boca de todos vocês. O grupo que vai ser a revelação desse festival. Vocês aguardem. E aí... Isso na definição da triagem. E assim, quando a Caxemira se apresentou às 7h30 da manhã, tinha gente chegando no final perguntando, já terminou? Já terminou? Porque um foi ligando pro outro e dizer assim, ei, o negócio não é brincadeira não, entendeu? E aí assim, o resultado foi fantástico, entendeu? Mas assim, até chegar a ganhar o respeito dentro do Festival Marquesiano, o Júnior não ia porque o Júnior não tinha paciência. Mas eu briguei muito mesmo ali dentro. Entendeu? Justamente pra isso, pra impor o respeito. Sim. É porque a gente foi criado de uma maneira que a gente não aceita a injustiça. Né? A minha família era assim. E assim, tinha muito disso. Eles não davam credibilidade e não conheciam o trabalho. Julgavam sem conhecer, né? Julgavam sem conhecer. Então assim, isso me revoltava muito. Porque até então, como é que eu poderia dar uma opinião sobre Caxemira se eu não conhecia? Eu tive que ir no ensaio, a família me levou para me conhecer, né? Então, antes disso, como é que eu fazia? Uma dança feia, uma dança bonita, uma dança, sabe, pobre, uma dança rica. Então, eu não podia fazer ter uma formação de ideia do que seria aquilo. Sim. E eu sempre fui contra a injustiça, tá entendendo? Sempre. E me chateava, me revoltava a maneira como os festivais eram levados, as preferências, as faltas de respeito pelas pessoas que estavam ali dando a alma para colocar um espetáculo, pequeno que seja, mas um espetáculo, de tentar colocar um espetáculo de qualidade no palco. Se doando, né? Se doando, tá entendendo? Então eu não admitia. Eu achava que a dança, sei lá, a dança do café, como a dança como boi de parentista, que tem que ter o mesmo justiças. Lógico que olhada pelos preâmbulos de cada uma, mas tinha que ter justiças. Então eu não me conformava. Eu tipo, Fabiano, eu vou matar alguém. Do jeito que eu conheço, eu posso até me matar, né? Mas que eu vou ficar revoltado, vou. E eu ficava mais lá da produção. Os bastidores. Os bastidores da produção eram maravilhosos, porque era assim, a gente tinha que desapartar a briga, mas a gente tinha coisas hilárias, que passávamos a noite rindo. E isso sustentava a vontade de continuar crescendo, tá entendendo? Sustentava a vontade de ver aquele grupo assim, como a gente conseguiu deixar o grupo, sabe? Várias passagens na minha vida me deixou tão orgulhoso de fazer parte desse grupo. Eu vou contar só uma história rapidinho. Pode ficar à vontade. Logo que eu entrei na Caxemira, passasse uns 4 anos, eu já na Caxemira, o meu irmão morava comigo, Chico. E nós recebemos lá em casa o secretário de Cultura do município aqui de Manaus, que era o amo do boi, era o Tony Medeiros. E nessa época, o que aconteceu? Tinha tido aquele incêndio, né, lá na casa do Fabiano, e a gente conseguiu resgatar. E a gente conseguiu resgatar alguns troféus, de tantos que a gente tinha, graças a Deus. E aos nossos esforços, mas graças a Deus. E esses troféus ficaram lá no meu apartamento, para a gente arranjar
o local devido para eles. E ele, nessa reunião com meu irmão, chegou lá e viu o troféu. E ele olhou e disse assim, dança caxemira? Aí eu digo, eu sou um dos coordenadores da dança do grupo Caxemira. Ele não acreditava, ele ficou impressionado. Ele disse, como é que vocês conseguiram fazer aquilo? Porque aquele é um espetáculo que tinha que estar no palco de um teatro. E eu assustado com aquilo, porque nem a gente tinha noção do esplendor que o grupo tinha alcançado. E ele assim, impressionado de eu fazer parte. Não sei o que passou na cabeça dele, também não fui perguntando, mas ele assim, impressionado. E aquilo depois eu fiquei pensando, cara, que coisa maravilhosa, porque é um resultado de noites acordadas, de brigas, de lágrimas, de riso, de confusões dentro de lojas para tecer, e troca para um lado, troca para o outro, e viaja para um canto, e viaja para o outro. É um suor tão forte, tão pesado, que às vezes a gente mesmo diz assim, bora desistir. Sabe? Tanto obstáculo para desistir. Mas quando aquilo aconteceu, aquilo foi um impacto na minha vida que eu disse, eita, peraí. Se o cara que é um dirigente de uma pasta que mexe com qualquer tipo de cultura, independente da situação que ele leve, sabe? Fazer esse elogio sem saber, isso significa dizer que o trabalho realmente é muito fundamental. Isso marcou a minha vida. O reconhecimento de tudo que vocês fizeram. Sem eu esperar, né? Enfim, então a gente conseguiu fazer esse trabalho, sabe, assim, legal. E a gente não tinha noção do que a gente tinha colocado muito, sabe? Às vezes a maioria das pessoas ali no ato vivendo aquele momento, às vezes não tem essa realmente noção do que está acontecendo. O alcance gigantesco. É gratificante porque a gente olha que aquele suor que a gente deixou antes é um efeito tão maravilhoso, sabe, que valeu a pena sofrer. Sim. Né? Valeu a pena passar até por humilhações, por discussões, mas que o efeito final é de que vocês conseguiram. Parabéns, vocês são realmente bons no que vocês fazem. É verdade. E o grupo é isso, né? E para vocês, quais foram... Eu sei que é muito difícil, né? Vocês deram vida para Caxemira praticamente no início. Qual foi a apresentação mais marcante para vocês durante a trajetória de vocês na Caxemira? Ai, Ismael. Pode citar um top 3. É difícil você dizer, porque assim, uma superava a outra, mas deixava a lembrança da anterior. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, assim, tem duas apresentações que eu nunca tirei da minha cabeça. Não consigo tirar da minha cabeça. O primeiro ano que eu estava, né? Que foi aquele ano do Demogato, que eu era apaixonado por aquela música. O Felipe nunca refez o Demogato. Enfim, porque aquilo ali foi a minha primeira apresentação em palco enquanto coordenador. Entendeu? Eu disse, pelo amor de Deus, eu não estou acreditando. A estreia de tudo, sabe? né, gente? Sim. Porque foi o primeiro espetáculo, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Juntos foi o primeiro Era espetáculo. a primeira conjunta do primeiro ano, né? É. Era a entrada praticamente. E aquilo ali disse, meu Deus, quando eles formavam aquele mosaico, enfim, eu ficava assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu sou daqui do grupo. Então, me marcou esse primeiro momento. E foi um momento muito bonito, porque a gente se dedicou tanto, que assim, a gente não tinha noites, nós não tínhamos dia. Foi uma dedicação muito forte. E teve uma outra apresentação também que me marcou muito. Foi aquela apresentação no Sambódromo aqui de Manaus, que era a apresentação que nós tínhamos aquelas 4 cores, lembra? Que era Foi 2011. 2011. Eram 5 cores, 2011. 2011, isso mesmo. Foi que tinha os cataques, que tinha... As crianças, foi o primeiro ano das crianças. Isso, A Mirim dançou com a gente. Isso. Porque aquilo ali, eu percebi, anteriormente já existia, mas eu percebi que aquilo ali marcou pela história, porque ali a gente contou uma história. E ali deu para quem não conhece dança indiana, quem não conhece o folclore, quem não é envolvido, deu para entender. E aquilo ali, para mim, eu fiquei por trás, que o Fabão estava gravando, mas eu fiquei por trás dele, e aquilo ali me deixou
assim, impressionado. Eu digo, gente, que isso? Sabe? Teve uma pessoa que estava fazendo parte da organização daquele festival e me bateu o nome assim, você faz parte desse grupo? E naquela época os meninos me colocaram como presidente do grupo, que é o Grupo Origem. Né? E aí eu digo, sim, eu faço parte, eu sou presidente do Grupo Origem. E a moça me chamou assim no canto e disse, olha, eu não estou acreditando. Aí eu disse, o que foi? Eu já até fiquei nervoso, né? Porque ela era da organização, eu disse, eu não estou acreditando. Eu disse, o que foi? Eu disse, que coisa maravilhosa. Eu não estou acreditando que é a Caxemira. E dali, eu voltei, foi o único momento que eu parei de assistir a dança. Eu voltei para assistir. Porque realmente estava muito bonito. Aquele ano era o espaço, era uma boa iluminação. Era o cenário ficou bonito. Tinha o Taj Mahal. As roupas tiveram um efeito fabuloso. Colorido. Sabe, um colorido que não era aquele colorido brega, enjoativo, sabe? Mas ele era contemporâneo, ele era bem centrado no que a gente queria colocar, sabe? Foi um trabalho de pesquisa do Fabiano em termos de figurino perfeita, sabe? Então, assim, foi um ano que me marcou muito. E até hoje esse espetáculo é muito lembrado. Muito e por incrível que pareça, é a única gravação que não existe mais. Pois é, de 2011. Sério mesmo? O canal que tinha foi hackeado. Eu tinha essa gravação num computador que eu simplesmente perdi. Entrou um vírus no meu computador e eu perdi, mas eu tinha. Infelizmente. Naquela época a gente não tinha muito essa questão do registro. Não. Isso. Né? E isso aí é uma das coisas que me deixa muito triste. E entendeu? aquela apresentação, não sei se tu lembra, Fabiano, ela começou com um discreto atropelo, que não funcionava o CD. Era o CD que a gente levava, né? Não queria entrar o CD, mas graças a Deus foi uma coisa muito rápida. Eu lembro que pulou pro meio do espetáculo a primeira música, e depois voltou pro desfile. Mas depois foi perfeito. Isso. Mas a gente sempre foi preparado, a gente andava com CD, pendrive, SD, tudo que tinha era direito. com tudo direito, a gente andava com tudo já preparado para qualquer tipo de aparelhagem. Cantar, né? Verdade. Inclusive surgiu essa hipótese, né? Eu lembro dessa história. Tá vendo? Vamos arranjar uma banda para colocar ao vivo, era o nosso indiano. sonho, né? Então, nem todo sonho se realiza. Mas chamar uma cantora indiana para cantar. Tipo isso. E pra você, Fael? Cara, eu assim, Ismael, eu não sei te precisar de verdade qual foi a apresentação que mais me marcou. Porque assim, pra gente, todo ano era uma superação. E cada vez ficava mais difícil superar um ano pro outro. Porque assim, quando o grupo passou a ter essa grande visibilidade, as pessoas passavam a cobrar demais da gente. E a gente também tinha que devolver ao público. Mas assim, se você for falar de apresentação, eu não esqueço nunca da apresentação que foi Dona do Ganesha. 2009. Que a gente foi incrível. A gente pegou um sambódromo lotado. Quando a gente chegou no Festival do Amazonas, a gente dançava na segunda-feira a primeira dança, que não dava ninguém. Ainda pegava na bola, né? E a gente ainda tinha que esperar os ônibus do distrito passar todo dia pra gente poder chegar. Geralmente dava problema. Foi um dos primeiros anos que assim, a gente teve muito problema. Mas desse ano do ano do Ganesha, acho que foi 2009, né? Foi. A gente chegou intacto no sambódromo. Já tínhamos direito a escolher o dia. Então a gente escolheu antes do candomblé, né? Porque pegava a casa lotada. E assim, já tinha uma combinação, entendeu? Todo mundo sabia que antes do candomblé era a Caxemira. Então a gente apresentava o grupo para a família, entendeu? Então assim, isso era a parte mais gratificante. Mas quando a Caxemira aportou ali na ponta para a entrada, que a Caxemira foi entrando e o cenário foi entrando junto, todo montado, aquilo ali para mim é uma cena que não some da minha cabeça. Porque a gente ensinou para as pessoas como se organizar para uma grande apresentação. Outra apresentação também para mim que me marcou muito, acho que foi de 2012, Varuna. 2010, Varuna. Foi logo o ano seguinte. Sim.
que eu fiz os meninos comprarem essa árdua ideia de a gente levar 30 pares. Eu disse, ninguém mais faz isso, a gente tem que fazer isso. Entendeu? Chacotar na cara das pessoas que existe possibilidade de a gente levantar o movimento. E aí, assim, a gente endoidou. Enlouqueceu, mas a gente colocou 30 pares. Eram 60 pessoas dançando e nesse ano nós não precisamos fazer nem figuração. Que tinha pra completar, né? Tinha gente sobrando. E foi, assim, uma grande apresentação. Eu acho que dessas todas, assim, as que mais me marcam são essas duas, entendeu? Que pra gente foi um ano de superação. O Júnior, eu acho que tu estava nessa apresentação, Júnior? Em 2010 estava. Não, no ano de 2009. Foi logo em seguida que eu... Foi. E aí, assim, a gente tinha muito, a gente se apegou muito, foi um ano muito difícil pra gente. Então a gente tinha essa questão do Ganesha por conta de que era o senhor dos obstáculos, que a gente ia vencer aquele obstáculo. E assim a gente está falando de cultura, de Índia, de deuses, de crença mitologia, deles, né? De crenças. E a gente acaba também mergulhando também no mesmo parâmetro. Mas assim, da Caxemira, é essa aí, 2009, 2010 e também 2011. Seguido, né? Os anos uma seguidos. Crescente. Não, também, assim, tirando 2011, que foi lindo, mas de 2005 foi um ano que me emocionou muito, que foi o Diwali. Diwali foi lindo. Foi lindo. É difícil eu entendo. Cara, é difícil escolher. Assim, se hoje a gente tivesse que fazer, pra mim, um remake de uma temporada, eu escolheria o Diwali. Porque foi o primeiro ano que a gente colocou as crianças. Mano, a gente colocou até a Caxemira terceira idade. Entendeu? A gente fez o negócio e todo mundo envolveu criança, adulto. E era um ano que todo mundo... Mano, o Felipe quase que morre com ódio de mim, que eu dizia, eu quero colocar todo mundo em cima do palco. Aqui é o ano de a gente mostrar força, porque foi um ano que não teve competição no festival. E era um ano para mostrar para as pessoas que mesmo que a gente fosse, a gente foi a melhor dança da noite. 2008, do festival. Sim. Entendeu? Então, assim, a minha obstinação era justamente para isso. Sempre se superar e mostrar um excelente trabalho nos palcos. Verdade. E teve coisas assim, pegando o gancho do que ele está falando, tiveram alguns momentos em várias apresentações, de vários anos, que marcaram o público de uma maneira tão forte, como, eu vou dar um exemplo, quando aquela carruagem entrou, quando o elefante abriu, tá entendendo? Primeiro momento quando foi feito aquele mosaico do Democrato, então na pirâmide, o que a gente inseria de espetáculo teatral, né? Porque o Catacari era muito teatral, e enfim, tudo que a gente inseria e eram pequenos contextos que faziam parte do espetáculo que fizeram criar paixões, pessoas que chegavam comigo e diziam assim, eu não perco nenhuma apresentação da Caxemira, eu estou em todos os lugares que ela vai. Entendeu? Isso é tão bacana. Tinha gente que, tipo assim, a gente dançar no Festival do Santo Antônio. Aí tinha lá aquele grupo de pessoas. Aí daqui vocês vão pra onde? Via pro Santa Etelvina. Isso. A gente chegava no Santa Etelvina, as pessoas estavam lá esperando pra Caxemira. Então, assim, Ismael, era muito gratificante ver isso. Entendeu? Muito gratificante mesmo, porque existia uma fidelidade de torcedores que a gente discutia muito sobre isso, que é não decepcionar o nosso público. Quem tá ali acompanhando, né? Não decepcionar, entendeu? Então, tipo assim, já tinha uma perspectiva de o que vem. O que vai agora? Vocês dão trabalho até hoje, porque esse negócio de se superar essa expectativa, até hoje a gente tem que superar o ano passado, tem que superar isso, tem que superar aquilo, e essa cobrança realmente... Ela é muito forte. Ela existe, principalmente das pessoas que acompanham a gente, que tá ali seguindo. Era sempre um aprendizado, né, Ismael? Por exemplo, assim, cansamos de comprar material, por exemplo, um dos exemplos, vamos comprar material, e nós ficávamos testando. Não, esse aqui se sobrepõe a essa cor, esse aqui dá uma definição melhor, esse daqui vai chamar atenção, vamos fechar nesse. E íamos embora. Quando chegávamos no ateliê, a gente olhava e dizia assim, ficou legal.
Aí o Fábio, não, mas eu acho que se a gente jogasse, pegava todo o material, olha, a gente queria trocar. 2007, eu acho que foi umas 6 vezes que nós fomos ao centro. Isso. E assim, o que a gente vai usar? Vamos usar verde. Aí, esse verde aqui tá comportado, esse verde não sei o que. Eu disse, meu irmão, vamos colocar algum negócio gritante que ninguém tem coragem de colocar. Verde-limão. Aí, assim, eu nunca tava conformado com verde-limão. Às vezes estava aqui, 2 verde-limão igual, e eu dizia, não, que era diferente, vamos trocar tudo. E aí foi. teve um dia que a gente, não, gente, vamos parar, porque senão a gente não vai chegar nunca. E essa é uma indumentária até hoje muito comentada, né? E muito aí foi que diferente. entrou, fui no centro, encontrei um tecido que imitava um godê, só que era tipo todo trabalhado em azul com verde. Aí eu mandei pro Júnior, olha aqui, olha o que eu encontrei. Aí o Júnior saiu do plantão, horário do meio-dia, fomos na loja para ele ver e nós já saímos de lá com todo o tecido da loja. Bateu o martelo no verde. Aí fomos combinando, isso aqui dá pra tanto, isso aqui, aquilo outro, vamos levar tudo. E assim, E o resultado foi aquela indumentária maravilhosa. E única, que eu acho que foi o único ano que teve esse verde neon, né, que chamou muita atenção. E aquilo ali foi um negócio muito gritante, porque dança nenhuma tinha coragem. E em conjunto ficou muito lindo. E as pessoas esperavam, né? Quem estava dentro da dança, das danças internacionais, de qualquer outra dança, esperava aquele momento. Qual é a cor que a dança vai trazer? Qual é a indumentária? Então isso era legal. O que era engraçado, Júnior, que era assim, eu nunca menti para as pessoas com relação à cor. Nunca menti. Então, quando eles perguntavam assim, e aí, qual é a cor que a caxemira é? Eu venho de verde limão. Tu é lesa? Tu vai colocar verde limão? Tu é doido? Não nada a ver. Aí eu disse, então tá, eu tô falando a verdade, tu tá acreditando. Aí lá vinha a dança de verde limão. Aí todo mundo, tu é doido. Não é doido, é investir no diferencial. É um ano que marcou muito, entendeu? Foi o ano que a gente chegou e foi o quê? Nosso terceiro ano. Foi o terceiro ano. Terceiro ano de grupo, e nós assim, foi assim, unânime os jurados, entendeu? Na questão indumentária, na questão de apresentação, espetáculo, tudo. Ousadia, né? Entendeu? Foi desse ano que eu ouvi a professora Socorro Nunes pegar o microfone e dizer, gente, essa dança é fantástica, ela é incrível. Nesse ano eu me realizei. Que porque foi aquilo que tu pensou exatamente, lá no eu me início. realizei. E aí, até hoje, ela encontra com a professora Socorro Nunes, ela diz assim, cadê a Fantástica? Ela até hoje tem essa questão ela é assim, fanzaça. Antes da gente entrar, ela entrava no Elefante Branco, ela entrava, ela olhava, ela chorava, ela se emocionava, aí ela descia, ela dizia, gente, o que vocês vão ver agora é incrível. Ela mesma Já fazia ela mesmo não acreditava naquilo ali, entendeu? Então assim, foi muito gratificante, tantas coisas assim que a gente fica sem palavras. Nossa, eu imagino. Eu não vou dizer que teve momentos também que a gente passou Sim. Mas isso aí a gente... Mas isso aí faz parte, né? Sempre tem que ter, senão Então não nós vai pra vamos- Não frente, existe né? vitória sem dor. É verdade. E de todos esses momentos, esses espetáculos maravilhosos que vocês citaram, como você mesmo acabou de falar, né? Sempre tem aqueles bastidores, o perrengue. Tem alguma coisa que vocês sentem muita saudade de falar assim, tipo, poxa, queria muito voltar nesse ano, voltar muito nessa fase, tipo, de construir a dança? Alguma saudade que seja bem intensa pra vocês hoje em dia, com relação à Caxemira? Ai, não sei. Fala aí, Júlio. O Júlio vai abrir a minha mente. Ó, assim, tem duas coisas que a gente precisa falar. A primeira é que, assim, saudade a gente vai ter até antes de morrer. No último dia. Isso aí não tem como dizer, não. E se eu dissesse não, eu estaria sendo hipócrita. Porque a dança, o grupo, a dança, ela não era só uma responsabilidade. Ela era um prazer. E tudo que dá prazer é bom, é maravilhoso, te satisfaz imensamente. Teve momentos que eu vou largar a medicina e vou ficar só com a dança. né? E assim, esses momentos foram muito dolorosos pra gente, porque a gente tinha que executar a parte prática da situação, né? E outra coisa que me traz muita nostalgia era o convívio com as pessoas.
Eu adorava, ficava torcendo quando o Felipe dizia assim no domingo: gente, vamos dar um tempo de 30 minutos. Por quê? Porque a gente se juntava com a turma e era, assim, momentos hilários. Desde do Nailson, Rogério, Louro, Gabriel, seria leviano citar todos, esqueci algum aqui. As pessoas que marcaram aqueles momentos de brincadeira. Evandro, né? Então, assim, eram momentos que eu ficava torcendo para chegar. Porque era tão exausto o meu trabalho fora parte, quer dizer, o trabalho de médico era tão exaustivo, tão cansativo, que chegava nesse momento eu precisava daquilo. Eu precisava daquele divertimento com aqueles meninos, com aqueles amigos, sabe? Que era aquilo que me dava tanto prazer em estar ali dentro, sabe? E a gente conseguiu fazer com que eles entendessem que eles eram importantes na nossa vida. Que eles eram pessoas que entendiam que uma andorinha só não faz verão. Eles entendiam que a responsabilidade não era minha nem do Fabiano nem do Felipe, era deles. Nós éramos apenas a bengala que segurava o grupo, que criava, mas que quem fazia, executava na hora lá, os louros era para eles. Tá entendendo? Então, assim, a gente conseguiu passar isso para eles. E eles conseguiram absorver isso de uma maneira tão intensa, inclusive tem gente até hoje, né? Graças a Deus. E é importante porque é um legado. A gente deixou esse legado dentro do grupo. Eu não digo Caxemira, eu digo grupo, porque hoje em dia é Caxemira boa, Caxemira Canta Caxemira. Caxemira em tudo, né? A gente deixou esse legado da responsabilidade de levar o espetáculo a sério, sabe? De fazer um trabalho e que eles tenham orgulho de estar presentes. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Tá entendendo? Então essas lembranças nunca vão sair da minha cabeça. Sabe? São lembranças assim, inesquecíveis. E outras assim, nessas brigas dentro dos bastidores, sabe? Por questão de achar que um é irresponsável, outro não. Isso também me é saudoso, tá entendendo? E se a gente for conversar sobre saudosismo, são 20 anos que eu vou até hoje a gente se reúne lá no sítio do Junho, e aí a gente sempre tem momentos para relembrar coisas, entendeu? Do grupo, conversar, entendeu? Porque assim, é um vivenciamento de uma história, entendeu? Vivenciamento de uma história. Então a gente conversa, a gente ainda debate algumas coisas do que pode melhorar um dia, entendeu? A gente tem tudo isso, é muito forte. É muito forte, é muito forte mesmo. A construção de tudo isso foi É como eu digo, e o legado deixado, porque teve um momento que eles tiveram que ter pernas próprias, né? Então, como qualquer grupo. E aí observe que hoje a gente fez um bom trabalho nisso, de deixar pessoas que continuam, deixar a Caxemira continuou crescendo. Pô, isso é muito legal, porque tu sabe que é tu deixar um legado, uma verdade dentro de um grupo, que eles possam crescer, que eles possam, né? Naquela época a gente não tinha a Caxemira boa, a gente não tinha Caxemira Carnaval, a gente tinha Caxemira. E hoje em dia a gente vê que o grupo se expandiu de uma maneira muito poderosa, muito bacana. E Fabiana, a gente faz parte disso aí. Sim. Nós somos o patamar do que se formou. Tá entendendo? É isso, a gente se enche de orgulho. Engraçado você falar dos meninos que na entrevista do episódio anterior, né, ainda não foi ao ar, mas eles citaram justamente esse momento. O Ângelo, o Rogério e o Gil. Desse momento do intervalo, de descontração, que aí veio o Miss Caxemira, eles citaram o Cachilon, fizeram várias lembranças. Ginástica rítmica, eu não tiro da cabeça. O Nailson fazendo dança do duplo tuster carpado. Enfim, era muito divertido. E é legal que eles brincavam, né? Mostravam a brincadeira, mas depois era dentro da seriedade. Eles voltavam para ensaio como se nada tivesse acontecido. Meu Deus!
E agora, para finalizar esse primeiro momento de perguntas, eu queria que vocês compartilhassem. Vocês já falaram um pouco da saudade, né? Uma memória afetiva. Chega a ser praticamente o que vocês falaram, mas tipo, tem um momento que é muito especial e que ficou marcado. A memória afetiva, que já pega mais para aquele lado emocional, não só saudoso. Olha, é como eu disse desde o começo. Né? Vários foram os momentos que nos deixaram saudades e afetividades que não saem da memória. As pessoas que eu conheço, eu digo assim, gente, olha, a gente não pode se perder no passado, porque ele sempre vai estar lá. Né? E não existe borracha para isso. Né? Ele está lá. Eu procuro sempre fazer desse passado os momentos bons. Os ruins eu esqueço. Mas dentro do grupo, assim, teve momentos de afetividades muito fortes. Olha, quando eu tive um infarto em 2009, eu pensei que eu já... Bom, para mim já era, acabou, não deu, né? Mas eu vi assim um grupo torcendo por mim. Eu vi o grupo todo unido torcendo por mim. Não só o grupo, as pessoas queridas todas torcendo por mim. E isso eu nunca vou esquecer. Jamais, jamais. Por quê? Porque eu percebi que eu faço parte daquela família. Entendeu? Então foi um momento muito bonito, que me deixou muito feliz. Daquele momento ali, sabe, passado, gente, agora eu posso morrer. Porque eu estou tão feliz, eu estou tão completo, estou tão pleno. Não só com família e amigos, mas com um grupo que eu lutei há muito tempo, sabe? Então, eu estou muito satisfeito. E o momento assim mais afetivo, assim os que mais marcaram. E tem coisa que o pessoal pensa que é pequeno, mas tem coisas que assim, ver pessoas que choram porque, por exemplo, nas triagens não conseguiram entrar no grupo. Pessoas que não conseguiram participar de determinados espetáculos porque o pai e a mãe não deixaram, teve algum empecilho. E ver aquelas pessoas sofrendo, aquilo me deixava sofrendo muito. Entendeu? Então aquilo foi muito forte, aquilo muito marcante. Né? E o respeito que todas as pessoas do grupo tinham comigo. Sabe? Tinha dias que o Fabiano dizia assim, porque o Fabiano sempre foi a pessoa que as pessoas temiam, que ele botava moral. Eu não era mais complacente, né? Eu chamava para conversar, dava um beijinho aqui, né? Enfim. E o Faial era firme. Por isso que saía as coisas. Tem que ter o pulso firme, né? Eu era o mais besta. Mas, assim, o respeito que a gente colocou também, isso me deixa muito... uma memória afetiva muito forte, porque eles respeitavam, sabe? A gente, daquela confusão da formação, em qualquer apresentação, aquele tititi de bora, silêncio, vamos apresentar. Eles paravam, já faziam informação e entravam. Então o respeito que eles tinham pela nossa voz foi muito forte na minha vida. Memória afetiva. Isso. Vamos lá. Assim, uma das memórias afetivas que eu tenho muito presente foi que, assim, no ano de 2007, nós assumimos um compromisso de transformar o grupo também em teatro. Já tínhamos essa vertente porque o Kataky, ele é a arte indiana de contar histórias através da dança. Então, assim, a gente sempre, na época, buscou muito essa identidade e eu acho que isso foi um grande diferencial do nosso grupo. Porque ela não era só dança. Era dança e dança teatralizada. Então, para mim, já era o diferencial. Mas no ano de 2007, a preparação do espetáculo de teatro para concorrer, para mim, foi uma coisa que me deixou muito, muito temeroso, entendeu? Porque a gente estava entrando numa outra vertente. Será que vai dar certo? Não vai? E aí a gente começou os ensaios do Homem que Virou Peixe. E, assim, a gente só teve alegria, as produções foi legal, sabe? O envolvimento dos meninos na questão da produção. Desde a construção da indumentária teatral, a gente comprou pano, a gente mesmo foi tingir, a gente mesmo foi montar a cabeça, as folhas. Chegava e eu dizia, gente, eu preciso de folha para jogar no palco.
No outro dia tinha bem umas 30 sacas de folha lá dentro de casa. Tá entendendo? Não precisava nem tudo isso, mas o pessoal se empenhava em levar isso aí. E os meninos sem base de teatro, né? Sem base nenhuma de teatro, mas assim, nesse momento o Chico foi fantástico, ele conseguiu passar toda a mensagem. E aí não foi diferente, nós ganhamos todos os prêmios do Festival de Teatro. E aquilo pra mim é uma memória saudosista demais, porque a gente não era só bom na dança, a gente era bom em tudo que a gente participava. Tudo que se propuseram a fazer, né? Tudo que se propunha a fazer. Eu me lembro que eu chegava, às vezes chegava com os meninos, a gente lançava o desafio. Festival importante, a gente dizia assim, a gente reunia o grupo e dizia, vocês estão vendo aquele troféu ali? Aquele troféu precisa ser nosso. E aí não é eu que tenho que ir lá buscar, não, que tem que buscar é vocês. E aí eu quero aquele troféu pra gente. E aí os meninos iam lá e pá, traziam um troféu. Isso aí não tem maior saudosismo do que esse. Se eu for falar, tem tantos momentos, Ismael, assim, entendeu? A gente tem um livro de história para contar a respeito da Caxemira. Mas, assim, para mim esse foi um dos momentos que me levou a conversar mais com os meninos na época da coordenação, o Júnior, o Disney, o Veromácio. E tinha outras mães, porque a gente também envolvia muitas outras pessoas a dizer que o grupo conseguia fazer mais. E aí esse mais a gente ia enlouquecendo. Mais. E a gente, essa questão do legado, pra mim não tem preço. Entendeu? Não tem preço. Você ter deixado uma contribuição e saber que essa contribuição até hoje, ela só é motivo de orgulho, ela pra mim não tem explicação, entendeu? É um dom que reuniu um grupo de pessoas que era pequeno. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram pela Caxemira hoje? Eu tenho um livro anotado, mais de 150 dançarinos. Dançarinos. No geral, dançarinos. Pois é, mas é muito mais do que isso. Tinha Fora pais que se envolviam em coordenação, pais, em apoio. Torcedores que iam pra fazer números, né? Então, conta tudo. Sabe, eu perdi as contas, entendeu? De pessoas que se envolviam de verdade na Caxemira. Pessoas que queriam patrocinar, pessoas... Mano, assim, a gente procurava dosar. Porque a gente não pedia nada daquilo que não a gente... Supérfluo. A gente não pedia nada disso. A gente fazia questão de ter aquilo que estava inserido dentro do projeto, que é uma coisa que a gente respeitava muito. O projeto. Ficou diferente, mas a gente não combinou isso. Entendeu? Então, assim, tinha esses ajustes direitinho, mas a gente respeitava o projeto. A gente fechava o projeto e a gente seguia o projeto. Batalhava em torno disso. Eu acho que isso é o mais saudosismo, porque a gente tinha data para se reunir, as reuniões eram intensas, mas elas viravam reuniões gostosas, de roda de conversa, de comilança. Tá entendendo? Então, assim, o saudosismo gira em torno disso, da amizade, do carinho, entendeu? O assoalho da minha casa, que todo mundo deitava, colocava as pernas para cima, entendeu? Então, assim, é fantástico essa memória afetiva aí. Eu imagino. Gigante. Então voltamos com a parte final da entrevista e nós vamos brincar de 7 e 8. Vou falar 7 e 8, uma palavra, e vocês têm que falar a primeira coisa que vem na memória de vocês. Então vamos lá, 7 e 8, uma temporada. 2011. 2009. 7 e 8, um deus ou deusa? Solista. Luana Neves. Sem dúvida. Luana Neves.